Beleza? Vamos falar de um tema, né, que é muito usado aí como ferramenta na resolução de problemas, né, que é a parte de racionalização, né? Basicamente, o que é racionalizar, né? A gente tem algumas famílias de números que a gente já conhece, né? A gente tem a família dos números naturais, tá? Que é o menor conjunto que a gente tem aí. Quem está aqui dentro? O 0, o 1, o 2, o 3 e assim sucessivamente. Depois, a gente tem o conjunto dos números inteiros, que repara que os naturais estão dentro dos inteiros e acrescenta-se aqui os negativos, né? Então, a gente tem aqui o menos 1, menos 2, menos 3. Então, é uma construção. Aí, olha só, a gente vai ter um outro conjunto agora, que são as frações. Repara que, em momento algum, as frações foram contempladas nos naturais e nos inteiros. Então, eu passo a ter o que a gente chama de racionais. Quem está aqui dentro? As frações e as dízimas periódicas. Número do tipo 0,333, aquele número que repete, né? A dízima periódica está dentro dos racionais. E as frações? Os números da forma x sobre y, com y diferente de zero, tá? Bom, e aí existe um outro conjunto, que entram alguns números que eu não consigo escrever na forma de fração e nem como um decimal periódico, né? Então, a gente passa a ter o conjunto dos números irracionais, tá? Então, quando a gente olha para os irracionais, aqui dentro a gente vai ter as raízes não exatas. Então, lembra que nas aulas de simplificação de raízes, eu ensinei a achar raiz exata e raiz não exata. Então, por exemplo, raiz de 120 é um caso que a gente viu que não é exato. Então, seria um número irracional. Já a raiz de 9 é um número que, na verdade, nem é aqui nos racionais. Ele acaba entrando nos inteiros, né? Ah, não, gente, entra mais ainda. Entra nos naturais. Verdade. Então, ele entra aqui nos naturais, que a raiz de 9 é 3, tá? Então, aqui vão ficar as raízes que não são exatas, tipo raiz de 120, raiz de 2, raiz de 3, né? E aí, a gente também tem uns números tipo o π, né? Que é a constante aí que vale aproximadamente 3,14. Lembrando, galera, que o π não é uma dízima periódica, tá? Ele não tem repetição igual o 0,3333 aqui, tá? Então, o que aconteceu? Quando a gente olhar esses números com raízes, tá? Essas raízes não exatas, a gente chegou à conclusão que não são bons números para ficar no denominador de uma fração. Então, quando a gente tem uma fração do tipo, por exemplo, 1 sobre raiz de 2, eu não posso deixar essa raiz no denominador. Então, o que eu faço? Basicamente, eu vou lá e racionalizo. Que é nada mais, nada menos, galera, que nesse caso aqui, multiplicar em cima e embaixo, tá? Em cima e embaixo, por ele mesmo. Passando a ter 1 vezes raiz de 2 sobre raiz de 4. Logo, eu tenho raiz de 2 sobre 2. Pronto, isso aqui é a forma racionalizada. E aí a gente está com a forma racionalizada aí do número 1 sobre raiz de 2. A gêmea só vai racionalizar se a raiz estiver no denominador? Só se a raiz estiver no denominador. Ah, me dá mais um exemplo. Vamos lá. Imagina que eu tenho raiz de 7 sobre raiz de 3. Gente, lembrando, a raiz só me dá problema no denominador, então eu não vou preocupar com o numerador. Quem está aqui embaixo, raiz de 3. Então eu multiplico em cima e embaixo por raiz de 3, tá? E aí, vamos lá. Bom, dando sequência aqui, ó, a gente vai ter raiz de 7 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, que vai dar raiz de 9. Gente, 7 vezes 3, 21. Então, fico com a raiz de 21 sobre 3. Acabou. Não simplifica 21 com 3. Não. Tá dentro da raiz. Então, acabou ali. Você racionalizou. Então, basicamente, o objetivo de racionalizar é tirar a raiz do denominador. Pô, gêmea, é bem simples, então. A ideia é bem simples, né? Vamos pegar mais um exemplo desses mais direto aqui pra gente, tá? Imagina que você tem 2 mais raiz de 3 dividido por raiz de 3, né? Clássico caso que vocês têm uma vontade enorme de simplificar o raiz de 3 com raiz de 3.
Meu amigo, eu não posso. Aqui nós temos uma soma, e aqui embaixo nós temos uma raiz, tá? Por mais que eu tenha essa soma aqui, essa simplificação não vai existir. Por quê? Porque aqui é uma soma, né? A raiz é igual em cima e embaixo, mas eu não posso. Se fosse multiplicação, aí seria outro caso. Se fosse 1, 2 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3, aí eu posso. E aí daria 2. Mas nesse caso não. Nesse caso eu tenho a soma. Então eu vou focar no meu denominador e vou tentar sumir com ele daqui. Então eu vou lá multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3 sobre raiz de 3. Gente, por que é ele e ele mesmo, né? Porque na hora que eu divido esse cara aqui, esse cara vermelho, esse cara verde, né, o cara laranja ali de cima, dá 1. Então, na verdade, eu estou multiplicando essa fração por 1. Então, não vai alterar o valor. Por isso, tem que ser em cima e embaixo pela mesma coisa, tá? Então, com isso, vamos dar sequência. Ó. Eu vou ficar com 2 mais raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, que é a raiz de 9. Show? Distributiva, pula aqui, pula ali. Então, eu tenho 2 raiz de 3 mais raiz de 9 sobre raiz de 9 é quanto, galera? É 3. Então, o objetivo da racionalização já foi alcançado. Repara que a gente já tirou a raiz do denominador. O meu denominador está livre da raiz. Agora eu vou terminar lá em cima. Bom, o que vai ser 2 raiz de 3? Não tem o que fazer. É 2 raiz de 3. Mas o que é raiz de 9? É 3. Tudo isso sobre 3. Ah, gente, mas eu não posso simplificar esse 3 aqui com esse? Não, de novo, apareceu a soma, tá? Essa, galera, dificuldade da simplificação, a gente tem que olhar na aula de fatoração, tá? A gente tem aula de produtos notáveis e a gente tem aula de fatoração. Dá uma olhadinha lá em fatoração das expressões, né? Que aí sim vai ficar mais fácil a gente entender essa simplificação. Bom, mas vamos lá. Então, a gente fez alguns exemplos aqui. Existe, galera, a possibilidade, por exemplo, igual esse exercício anterior, de eu inverter. Como assim inverter, já? Repara que a minha soma no exemplo anterior, tá? Ela está no numerador. Imagina que essa soma estivesse no denominador. Então, imagina que eu tivesse isso aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 3. Legal? Beleza. Repara que nos exemplos anteriores, tá? Todos tinham o que eu chamo de denominador simples. Como assim, ó? Só tem a raiz, só tem a raiz, só tem a raiz. Nesse caso aqui, ele já é um denominador mais parrudo, vamos chamar de complexo assim. Por quê? Porque, galera, não tá mais só a raiz, né? Tá 2 mais a raiz. Então, a minha expressão mudou. Então, se eu multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3, não vai funcionar, porque a raiz não vai sumir. Então, aqui eu tenho que lembrar de um produto notável. E aí, como assim, gente, lembrar de um produto notável? Lembra que nos produtos notáveis, na aula 1, a gente falou sobre A ao quadrado menos B ao quadrado, que vai dar A mais B vezes A menos B. Lembra desse produto notável? Então, é ele que eu vou usar para racionalizar essa situação. Repara que aqui eu tenho A mais B, né? Se o 2 for fazer o papel do A, raiz de 3, o B, eu tenho A mais B. Então, para fechar o produto notável, eu tenho A mais B. Me falta quem? O A menos B. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2 menos raiz de 3 e aqui embaixo 2 menos raiz de 3. Então, o bizu é o quê? Você perguntar o que eu tenho e o que me falta e ter esse produto notável na cabeça. Antes da gente terminar, ó, a conta ali, deixa eu perguntar outra coisa para vocês. Imagina que eu tenho 2 dividido por 7 menos raiz de 2, correto? O que eu tenho aqui embaixo? Repara só, eu tenho A menos B. Então, se eu tenho A menos B, falta para mim A mais B. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo aqui por 7 mais raiz de 2, põe um parênteses, pelo amor de Deus, e 7 mais raiz de 2. Tá? E aí, agora é fazer a conta, né? Horrível esse último parênteses. Fazer a conta. Então, vamos aqui fazer a conta, ó. Vou voltar aqui em cima. Aqui em cima eu fico com
raiz de 3 vezes 2 menos raiz de 3. E aqui embaixo? Aqui embaixo eu posso fazer distributiva. Se eu não lembrar o produto notável, que aí seria 2 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado, eu posso fazer a distributiva que sai do mesmo jeito, tá, gente? Lembra que a gente demonstrou isso aqui através da distributiva. Então eu vou ter, ó, esse cara vai lá, esse cara vai lá. Então 2 raiz de 3. Ali, raiz de 9, que é 3, sobre... Aqui, galerinha, 2 ao quadrado é 4, né? Então aqui vai dar 4. Então aqui é 4. Menos raiz de 3 ao quadrado é 3. Então 4 menos 3 vai dar 1. Beleza? Então eu passo a ter 2 raiz de 3 menos 3 como solução. Então está racionalizado. A raiz saiu do denominador da fração. Mesma coisa acontece com o próximo problema. Para a gente finalizar lá, ó. 2 que multiplica 7 mais raiz de 2 sobre 7 menos raiz de 2 que multiplica 7 mais raiz de 2. Né? Aí vamos lá. Distributiva em cima, 2 é 7, 14. Distributiva direto, né? Vai dar 2 raiz de 2. Depois, aqui, 7 ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado. Logo, a gente passa a ter o seguinte. 14 mais 2 raiz de 2 sobre 7 ao quadrado, 49. Raiz de 2 ao quadrado, 2. Né? Porque aí vai cortar aqui, galera, ó. Assiste a aula de simplificação de raízes, né? Como tá o quadrado ali, vai dar raiz de 4, raiz de 4 é 2. Então, 14 mais 2 raiz de 2 sobre 47. Então, galera, é isso aí, né? Sugestão, pegar alguns exercícios para fazer, eu vou deixar aqui algumas indicações, ó. A raiz de 5 sobre 1 menos raiz de 3. A raiz de 2 sobre raiz de 2 menos, raiz de 4 é sem graça, né? Raiz de 5. A 7 sobre raiz de 11 menos raiz de 7. Então agora é treinar esses exemplos aí, né? Aqui eu posso colocar raiz de 3 sobre raiz de 12 mais raiz de 3, certo? Aqui tem até uma sacada bem legal nesse exemplo, mas agora é pegar e fazer os exercícios, beleza? Até a próxima, um abraço, tchau, tchau.